Hellboy já enfrentou monstros. Tom Cruise já encarou uma múmia. Hugh Jackman, o nosso eterno Wolverine, já saiu no braço com o Drácula. Mas o que aconteceria se essas criaturas decidissem se unir? Se o Drácula se juntasse ao lobisomem, à múmia, ao monstro da Lagoa Negra e à criatura de Frankenstein? Quem daria conta disso? Seria o The Rock? O Vin Diesel montado no Opala? O John Cena? E se eu te dissesse que nos anos 80 só precisou de um grupo de moleques para arregaçar essa galera? E no vídeo de hoje eu vou te contar como eles fizeram isso. Então se prepara que hoje nós vamos falar sobre Monster Squad, ou como ficou conhecido no Brasil, Deu a Louca dos Monstros. Mais uma tradução com o selo Uma Turminha do Barulho de Qualidade. Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo Chaptura! Nesse vídeo eu vou te contar o resumo do filme, como ele foi recebido pelo público, curiosidades dos bastidores e a minha opinião sobre ele. Lançado em 1987 e dirigido pelo Fred Dekker, o filme mistura terror, aventura e comédia em um estilo muito típico dos anos 80. A história acompanha um grupo de crianças fissuradas por monstros clássicos do cinema que acabam descobrindo que essas criaturas existem de verdade. O filme abre 100 anos antes dos eventos principais, quando o lendário caçador de monstros Abraham Van Helsing tenta impedir o Conde Drácula de dominar o mundo usando um poderoso amuleto mágico. Van Helsing abre um portal para lançar o Drácula e seus monstros para outra dimensão, mas o plano acaba falhando e o vampiro consegue sobreviver. Nos anos 80 somos apresentados a Sean e seu melhor amigo Patrick, Horace vivendo o clássico alívio cômico gordinho vítima de bullying, e Rudy, o adolescente descolado e fumante. E juntos eles formam o Esquadrão dos Monstros. Não esse. É um clube secreto de fãs de filmes de terror que se reúne na Casa da Árvore para discutir os monstros clássicos. A eles se juntam Eugene, o garotinho mais novo, e posteriormente Phoebe, a irmãzinha de Sean. Seja pelas mãos do destino ou pela conveniência do roteiro, Sean ganha de presente de sua mãe um livro que ela comprou em uma venda de garagem, o Diário de Van Helsing, justamente quando Drácula chega na cidade. Agora, se você está se perguntando por que o Drácula foi parar num subúrbio dos Estados Unidos, eu não sei, mas ele veio e trouxe junto o monstro de Frankenstein. Enquanto Sean fica encafifado com o diário, seu pai policial tem que cancelar um compromisso com a patroa para atender um chamado da delegacia sobre uma múmia que desapareceu de um museu, mostrando que o casal passa por uma crise. Na delegacia, um sujeito estranho começa a criar confusão depois que se recusam a prendê-lo por ele ser um lobisomem, e acaba tomando bala quando tenta atacar os policiais, só para se transformar depois e fugir enquanto seu corpo está sendo levado para o necrotério. Nas margens de uma lagoa, no meio do mato, as criaturas das trevas se reúnem. Drácula, a múmia, o lobisomem e o monstro da Lagoa Negra, que chega trazendo o caixote com o Frankenstein, que é revivido pelo Drácula. De volta à casa de Sean, enquanto seus pais quebram o pau, ele vê o recado anotado de alguém que ligou interessado em comprar o diário do Van Helsing, um tal de Alucard, que ele logo descobre ser um anagrama para Drácula. Sean reúne os membros do Esquadrão dos Monstros para revelar que as criaturas da noite estão se reunindo na cidade e que só eles podem impedir os seus planos maléficos, mesmo que eles não saibam quais são, porque afinal não entendem lhufas de alemão. Enquanto Sean e sua equipe procuram a ajuda do alemão assustador, um senhorzinho sobrevivente do Holocausto para traduzir o diário, Drácula envia o Frankenstein para recuperá-lo. É nesse ponto que o filme revela, através do alemão assustador, que o diário fala sobre como as forças do bem e do mal estão em constante fluxo, e que existe um amuleto místico indestrutível, que basicamente é o bem concentrado, que impede que as forças do mal dominem o mundo. A última anotação do diário diz que uma vez a cada 100 anos esse amuleto fica vulnerável e pode ser destruído. Para impedir que o mal vença, há um ritual que, se feito corretamente, pode criar um portal para o limbo que vai banir as criaturas das trevas para sempre, e no dia seguinte vai fazer exatamente 100 anos que essa anotação foi feita. Enquanto voltam para o clube, os garotos descobrem que a irmãzinha do Sean fez um novo amigo, o monstro de Frankenstein, que apesar do susto inicial das crianças, mostra que ignorou as ordens do Drácula e se une a elas para ajudar a impedir os planos do seu mestre. E eu tenho que dizer, que Frankenstein massa, cara! Claro, nesse filme ele foi construído para ter o arquétipo do gigante gentil e infantilizado, mas monstruoso, assim como fizeram com o Slot, mas uma coisa é imitar e outra coisa é fazer bem feito.
e aqui o filme tá de parabéns. Enquanto o Esquadrão dos Monstros saltita rumo ao pôr do sol com seu amigo Frank, Drácula encontra o amuleto que convenientemente estava escondido dentro da casa que ele arrumou como abrigo. E como o amuleto foi parar ali? Irineu, você não sabe e nem eu. Aqui o filme entra naquele modo preparo no estilo Rocky Balboa, Karate Kid e Van Damme antes das lutas, mostrando os garotos reunindo recursos e armas para enfrentar o Drácula e sua trupe e realizar o ritual que vai mandar eles pro limbo. Com o tempo se esgotando, o esquadrão se separa, parte do time vai até o esconderijo do Drácula junto com o Frankenstein para encontrar o amuleto, enquanto Rudy e Patrick vão atrás de outro recurso indispensável para a realização do ritual, uma virgem, nesse caso, a irmã adolescente do Patrick. Antes que o time de exploração chegue ao esconderijo, o lobisomem, ainda na sua forma humana, consegue escapar do quarto onde o Drácula o mantinha preso e liga para a polícia para avisar sobre os planos dos vilões, avisando o pai do Sean que o filho corre perigo. Cercados pelo Drácula, suas noivas e o lobisomem, Sean acaba encontrando o amuleto e eles fogem da casa, não sem antes descobrirem o que um lobisomem faz depois de tomar uma bicuda nas bolas. Se reunindo ao restante da turma, o grupo parte para a igreja da cidade onde vão começar o ritual, sendo perseguidos e atacados pela múmia, que eles conseguem derrotar de uma forma bem criativa. Doido por vingança, o Drácula parte na direção da casa do Sean, cruzando com o pai dele pelo caminho. Drácula já chega explodindo a casa de árvore das crianças e é confrontado pelo pai do Sean, que vê com os próprios olhos que os monstros existem mesmo. Em frente à igreja, o grupo de crianças ajudados pelo alemão assustador começam um ritual enquanto os monstros vão se aproximando. Rudy toma a dianteira e vai encarar as noivas do Drácula, que já chega num rasante na sua forma morcegal para atacar o Sean, sendo baleado pelo pai policial, que vai no seu encalço para terminar o serviço enquanto o bichão está enfraquecido, mas o lobisomem surge para defender seu patrão, quase matando o pai do Sean. Pai e filho conseguem se livrar do lobisomem no último segundo, explodindo o bichão com uma banana de dinamite. Na rua, a irmã do Patrick termina o ritual, mas nada acontece, porque a moça adolescente mentiu sobre ser virgem. Enquanto isso, o lobisomem se regenera e volta para a luta, sendo dessa vez confrontado pelo Rudy, que mete uma bala de prata no peito dele, fazendo ele voltar à forma humana e a agradecer antes do último suspiro por finalmente ter se livrado da maldição. Horace fica cara a cara com o monstro da Lagoa Negra e tenta buscar abrigo numa loja, sendo impedido de entrar pelos valentões da escola. Sem alternativa, o nosso jovem com sobrepeso dispara calibre 12 que pegou do corpo caído de um policial e manda o monstro pro além, mostrando para os bullies que o seu nome é Horace. Desesperados com a proximidade da meia-noite e com o Drácula partindo pro ataque, tudo parece perdido. Eles não têm uma virgem para realizar o ritual. Ou será que tem? Phoebe, a irmãzinha de Sean, vem para salvar o dia, ou nesse caso a noite. Com a ajuda do alemão assustador, a pequenininha começa a recitar as palavras do ritual, mas Drácula consegue chegar até ela, e prestes a mandar ela pro além, ele é impedido pelo Frankenstein, que chega para salvar a sua amiga Phoebe. O portal pro limbo se abre e começa a sugar as forças do mal. Drácula consegue agarrar Sean enquanto é arrastado pelo vórtice, mas o garoto consegue fincar uma estaca no peito do vampiro, enquanto o espírito do Van Helsing surge de dentro do limbo, finalmente levando o conde pro além. O mal, enfim, foi derrotado, mas antes da comemoração vem a parte mais emotiva do filme, porque aquele gigante gentil que ajudou e protegeu as crianças ainda é considerado um ser das trevas e começa a ser sugado para dentro do vórtice, apesar dos pedidos desesperados da jovem Phoebe para que ele não vá. E assim, antes de sumir, Frank recebe o bichinho de pelúcia da menininha, dando sua despedida final dentro do turbilhão. Assim, quando o exército chega no lugar depois de terem sido convocados por uma carta enviada pelo Eugene lá no meio do filme, os monstros já tinham sido derrotados e o mundo foi salvo pelo Esquadrão dos Monstros. Deu a Louca nos Monstros não foi um sucesso de bilheteria. Ele teve um orçamento de 13 milhões de dólares e faturou algo na casa dos 3,5. Ele ficou só 2 semanas em cartaz. Mas aqui aconteceu uma coisa que vira e mexe a gente vê, principalmente em obras que acabam se tornando cult. Assim que ele caiu no home video, o público descobriu o filme e o boca a boca catapultou a obra, mesmo com a crítica especializada tendo detonado principalmente a qualidade do roteiro, que era muito corrido e sem um desenvolvimento adequado. E talvez isso aconteça porque houveram 2 roteiristas nesse filme, o Fred Dekker, que também foi o diretor e mais tarde acabou dirigindo o Robocop 3,
e o Shane Black, que em 87 também assinou pelo roteiro do primeiro Máquina Mortífera. E pelo que se sabe, o Fred e o Shane Black só se encontraram pessoalmente uma vez durante o desenvolvimento desse projeto. O que também contribuiu para a baixa bilheteria nos cinemas foi a forte concorrência com outros filmes de peso, como Robocop 2, Garotos Perdidos e a continuação de Tubarão, simplesmente a franquia que criou o conceito de filme de verão americano, todos eles lançados no mesmo período. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica especializada é de 55%, enquanto que a do público está em 87%. Na minha opinião, Deu a Louca nos Monstros é um filme muito gostoso e eu indico para qualquer um que queira se divertir de boa, mas com certeza esse aqui não é um filme para toda a família, porque apesar dele ser focado em um grupo de crianças, o politicamente correto passou longe. É adolescente fumando, criança xingando, homofobia, gordofobia e mais uns tantos etcéteras dos anos 80. O visual dos monstros é um show à parte. Não é à toa que foi desenvolvido pelo saudoso Stan Winston, que é o gênio por trás de efeitos especiais e maquiagem de filmes como Exterminador do Futuro, Aliens 2, Predador e Parque dos Dinossauros. Popularmente, esse filme ficou conhecido como Goonies com monstros, mas eu não acho que isso seja pejorativo de jeito nenhum. Porque se Goonies já era bom com crianças em busca de um tesouro pirata, como que ele podia ficar ruim se trocassem os piratas pelos monstros clássicos da Universal? Outra coisa que eu gosto muito nesse filme e que eu sinto falta nas obras de hoje é a trilha incidental. Aquela musiquinha que fica tocando entre uma cena e outra, como essa aqui do Corra que a Polícia Vem Aí. Pra mim, dava uma personalidade a mais pro filme, e eu senti falta disso na última continuação. O roteiro, com certeza, tem as suas falhas e depende muito de coincidências e conveniências para dar certo, como o Amuleto e o Drácula irem parar nos Estados Unidos só porque sim, o Sean cair pelo buraco no Covil dos Monstros exatamente onde está o amuleto e o Drácula levar tanto tempo para descer um lance de escada que parece que ele veio de outro bairro e não da mesma casa. O pai do Sean ser justamente quem atende o telefonema do lobisomem na delegacia, justo antes dele se transformar e não conseguir mais falar, também é uma forçação. Mas nada além do que já se espera da suspensão de descrença de quem está vendo um filme em que o Drácula, o lobisomem e o monstro da Lagoa Negra existem de verdade e são derrotados por um grupo de crianças. E eu acho que essa é uma obra que merece um remake tranquilamente. Não por causa dos efeitos especiais, mas sim para ter um roteiro mais bem trabalhado, que explore melhor os personagens. Quem sabe até desenvolvendo mais o amuleto em si, explicando como ele foi criado, como se estabeleceu a relação entre o Drácula e os outros monstros e por que eles são atraídos pelo amuleto. E aqui vão algumas curiosidades. Tom Noonan, o ator que interpretou o monstro de Frankenstein, não se aproximava de ninguém do elenco durante a produção, só interagindo durante as filmagens. Mas, segundo informações da época, ele não fazia isso porque era um ator de método, e nem caberia isso aqui, ele só não curtia se misturar mesmo. Na cena em que o Drácula ergue a pequena Phoebe pelo pescoço, um elevador foi usado para levantar a atriz, mas os gritos que ela deu não foram interpretação, ela tinha um verdadeiro pavor do Drácula, principalmente nessa cena, onde o ator era ainda mais ameaçador. Sabendo desse medo, a equipe se preparou para filmar a cena de uma única vez. Pra sorte da garotinha, deu certo de primeira. E para você que ficou nesse vídeo até o final, aqui vai um erro de gravação. Como é dito pelo alemão assustador, nesse filme os vampiros não têm reflexos no espelho, mas se você reparar bem na cena em que as noivas do Drácula cercam o Sean no Covil dos Monstros, o reflexo tá lá, no espelho do corredor, à direita da tela. E agora é a sua vez. Você já conhecia esse filme? Te lembra de algo da infância? Você acha que seria uma boa ter um remake, ou até quem sabe uma continuação para mostrar aquela criançada já adulta, ou os filhos deles tendo que lidar com outros monstros? Deixa sua opinião aí nos comentários. Eu veria esse filme com certeza. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de filmes das antigas que deixaram saudades, deixe o seu like e se inscreve no canal. Para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença para continuar te trazendo mais vídeos. Captura!